todos, tudo bem com vocês? Eu sou Paulo Henriques e sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Hoje veremos como transformar altitudes geométricas ou elipsoidais em altitudes normais, utilizando o novo modelo de conversão de altitudes do IBGE HGEL HNOR 2020. Antes de mais nada, pessoal, faremos aqui um breve resumo sobre o assunto para um melhor entendimento no decorrer da videoaula. Pessoal, como a gente sabe, os receptores de NSS, eles utilizam um elipsoide de referência para representar uma aproximação da figura geométrica da Terra de maneira mais simplificada. Com isso, ao utilizar esse tipo de equipamento, ele vai computar altitudes elipsoidais ou geométricas. Porém, esse tipo de altitude, pessoal, ela não tem relação nenhuma com o campo de gravidade terrestre, tão quanto relação com o nível médio dos mares. E o que é que isso implica, né? Com relação à gravidade, pessoal, nós sabemos que os líquidos eles escoam da parte mais alta para a parte mais baixa devido à gravidade, né? A ação da gravidade. E com relação ao nível médio do mar, o datum vertical brasileiro ele está todo amarrado ao nível médio do mar, né? Boa parte das referências de níveis do nosso território brasileiro estão amarrados ao marégrafo de Imbituba, do porto de Imbituba, Santa Catarina, e outra parte ao marégrafo do porto de Santana, no Amapá. E aí, pessoal, para alguns tipos de serviços específicos, é de suma importância levar em consideração essas duas variáveis no cálculo da altitude. No caso, em trabalhos aí que envolvem o escoamento de líquidos, né, como barragens, canais, projetos de irrigação, estudos costeiros, infraestrutura em geral, né, enfim. E aí, como trabalhar com esse tipo de altitude que leva em consideração essas variáveis, já que o receptor GNSS trabalha com altitudes geométricas ou elipsoidais. O IBGE, ele ao longo dos anos, pessoal, e a comunidade científica, criou um modelo de ondulação geoidal, onde ele utiliza um geóide como referência no cálculo das altitudes. O geóide é uma superfície equipotencial do campo de gravidade e tem como referência o nível médio dos mares. O último modelo de ondulação geoidal que o IBGE criou em dezembro de 2015 até agosto de 2021 foi o MapGeol 2015. E ele permitia calcular a diferença entre as superfícies geoidal e elipsoidal, que é chamada de ondulação geoidal ou altura geoidal. E aí, o programa do MapGeol 2015, né, esse modelo, permitia realizar a transformação de altitudes elipsoidais em ortométricas. Inclusive, pessoal, nós temos uma videoaula específica falando sobre esse modelo do MapGeol 2015, que eu vou deixar aqui no card para você clicar e assistir, se quiser saber mais detalhes. Então, voltando aqui ao assunto, pessoal, esses modelos geoidais que o IBGE criou, eles tinham a forma de mapas geoidais elaborados e avaliados a partir de diversas referências de níveis pertencentes à rede altimétrica de alta precisão do Sistema Geodésico Brasileiro. E toda essa rede altimétrica ela está vinculada ao campo de gravidade terrestre, que vem sendo implantada desde 1945, através do famoso e tradicional nivelamento geométrico. Tudo isso, pessoal, amarrado ao marégrafo do porto de Imbituba, Santa Catarina, e outra parte em relação ao marégrafo do porto de Santana, no Amapá. Só que aí, pessoal, esse modelo de ondulação do MapGeol 2015, ele tinha uma limitação de ter uma baixa cobertura territorial, além de vazios, em se tratando de estudos de gravimetria e pontos de validação de estações geodésicas SAT com conexões de RN. A gente viu lá na videoaula do MapGeol que o mapa dos estudos gravimétricos
algumas porções territoriais não eram mapeadas, não eram feitos estudos gravimétricos, tão quanto esses rastreios, né, do receptor GNSS em referências de nível. Então acaba, pessoal, como consequência que as alturas geoidais ou ondulação geoidal do modelo, ele tinha um erro e uma incerteza no resultado, ok? Então, com isso, desde 2008, só que com maior intensidade no ano de 2015, o IBGE iniciou uma campanha, né, de ocupação de receptores de GNSS em referências de nível. Tem uma porção de referências de nível espalhadas pelo país, pessoal, são mais de 70 mil. Okay? E o intuito era de cobrir os vazios e melhorar o modelo de conversão de altitudes. Okay? Em consequência dessa campanha de atualização de marcos, né, do Sistema Geodésico Brasileiro, a partir de julho de 2018, o IBGE realizou um novo reajustamento da rede altimétrica de alta precisão, produzindo agora as chamadas altitudes normais. Então, a partir de 2018, pessoal, o que era altitude ortométrica passou a ser chamado de altitudes normais. Porém, continuou se utilizando ainda o modelo MapGeol 2015 como conversor de altitudes elipsoidais para ortométrica. Okay? E aí, tornou-se necessário atualizar também a ferramenta de conversão de altitudes. E a partir de agosto de 2021, o IBGE lançou um novo modelo simplificado de conversão de altitudes e de forma online, com melhorias significativas dos resultados altimétricos, que é o HGEL HNOR 2020. Ele nada mais é, pessoal, do que um refinamento, uma modelagem residual do MapGeol 2015. Então, eu vou mostrar aqui para vocês, pessoal, no site, né, eu estou aqui já no link direto, que fala dos modelos de conversão de altitude, né? Nós temos aqui do MapGeol 2015, que eu já falei no outro vídeo aula, e aqui do HGEL HNOR, ok? Se você quiser acessar também, pessoal, aqui você pode colocar direto aqui o texto, ó, ele já vai te dar o link direto, que é onde eu estou, certo? Então aqui tem alguns links, né, no menu sobre o que é o modelo, para você estar reforçando aí os conhecimentos técnicos e científicos. O processar dados, que é justamente aqui onde a gente vai fazer a conversão, ok? Já já vou detalhar mais. Aqui sobre a publicação nós temos uma ilustração que eu vou resumir aqui ela, certo? Então, como eu disse, né, esse novo modelo de conversão de altitudes, HGEL HNOR, ele vai fornecer, pessoal, fatores para a conversão entre altitudes geométricas referidas ao CIRRAS 2000, que é o receptor GNSS quem calcula, né? E vai transformar em altitudes normais modeladas, compatíveis com as referências de níveis do Sistema Geodésico Brasileiro. Ou seja, vai estar tudo amarrado aos datas verticais de Imbituba e Santana. Então aqui nós temos a superfície elipsoidal, né? A superfície terrestre, né? E aqui o receptor, ele, ao computar um ponto na superfície terrestre, a altitude que ele calcula é a elipsoidal, esse Hzinho, certo? E o modelo HGEL HNOR, ao eu informar a posição, né, a latitude e a longitude desse local, ele vai me fornecer o fator de conversão, esse N, ok? Com isso, eu vou calcular a altitude normal modelada, né? Seria essa fórmula, altitude normal modelada é igual à altitude elipsoidal menos o fator de conversão que o modelo do HGEL HNOR vai me fornecer. Então, pessoal, em qualquer lugar do território nacional, você vai poder calcular sua altitude normal compatível com o reajustamento altimétrico de 2018, utilizando o receptor GNSS em regiões que não haja cobertura da rede altimétrica de alta precisão, ou seja, onde não existam estações altimétricas do Sistema Geodésico Brasileiro. Beleza? Então aqui embaixo fala mais ainda, né, sobre o modelo. Acesso ao produto, né? Aqui nós temos o serviço online, que aí ele vai me redirecionar aqui para processar dados.
outras informações para download. Em publicações, nós temos aqui um PDF falando sobre o modelo. Bem interessante se você está dando uma lida, né? Principalmente se você está querendo referenciar algum artigo científico. Então aqui explica bem direitinho, né, o modelo HGL-HNOR 2020 para conversão de altitudes geométricas em altitudes normais. Saiba mais, nós temos o histórico, que a gente deu um breve resumo. Temos aí a justificativa do modelo, da criação do modelo. Cálculo do modelo, né? Ó, aqui ele fala, foram utilizadas altitudes normais, oriundas do reajustamento altimétrico 2018, né, por nivelamento geométrico, e as altitudes geométricas referidas aos siglas 2000, bem como as ondulações geoidais, que é o N, né, extraídos do modelo MapGeol 2015, de 1.344 estações SAT-RN. Ou seja, pessoal, todos esses marcos, nós temos a altitude normal por nivelamento geométrico, a altitude geométrica ou elipsoidal do receptor GNSS de altíssima precisão e a ondulação geoidal. Por isso que esse modelo HGL-HNOR 2020 ele é um refinamento também do modelo anterior, já que ele utiliza também aí no cálculo a variável da ondulação geoidal do MapGeol 2015, beleza? E aí, esses dados são para o cálculo dos resíduos, ok? Então aqui ele fala e dá mais detalhes sobre isso, né? Aqui nós temos o mapa, né, do fator para conversão de altitudes geométricas em normais, que o modelo fornece, né? Inclusive é um mapa bem parecido com o do MapGeol 2015, né? O MapGeol ele tem um mapa de ondulação geoidal, as alturas geoidais, né, que seria a diferença entre a superfície elipsoidal e a geoidal. E aqui nós temos o fator de conversão, né, um mapa de fator de conversão, que ele varia aí em torno de 30 metros aqui na região do Acre e menos 30 aqui na região do Amapá. E aqui nós temos a curva zero, que seria onde a altitude elipsoidal coincide com a altitude normal, com referência aí ao datum vertical de Imbituba, Santa Catarina, né? O marégrafo de Imbituba, Santa Catarina. Mais embaixo, nós temos aí um mapa de desvio padrão do fator para conversão de altitudes geométricas em normais. Aqui, pessoal, ele me dá a incerteza dessa transformação, né? E aí a gente nota aqui que, diferente do MapGeol 2015, ele é um modelo aí centimétrico, digamos assim, né? Enquanto que a discrepância, né, do modelo do MapGeol era de até 50 centímetros, né, por aí. Então aqui ele consegue já me dar resultados, né, centimétricos. Já o modelo do MapGeol, digamos assim, era um modelo decimétrico, né? Então aqui já é um modelo mais aperfeiçoado, ok? Aqui essa região mais complicada, né, de gerar o modelo mesmo, porque é uma região bem difícil de acesso, áreas aí com solo molhado, muita vegetação densa, né? Então são áreas bem difíceis e remotas, né? Mas a gente vê que grande parte do território já se encontra aí nessa cor azul para branca, ok? Por último aqui tem a avaliação do modelo, ok? Que aí fala da metodologia utilizada, mais alguns gráficos, os resultados, ok? Vejamos aqui, nós temos também informações técnicas a respeito do modelo, downloads, tanto da parte do MapGeol quanto do HGL-HNOR, notícias e outras informações. Bom, agora que a gente conheceu bem aí sobre o HGL-HNOR, nós vamos analisar agora os resultados a serem transformados e depois vamos processar esses dados para converter as altitudes elipsoidais em normais, utilizando o modelo HGL-HNOR 2020, beleza? Então vamos abrir aqui, nós temos aqui uma lista de pontos em bloco de notas TXT, que seriam os pontos de apoio de drone, né? Um apoio geodésico. Nós temos aí pontos de check, de verificação, e pontos de controle.
Vejam que as altitudes elipsoidais estão negativas desses pontos, né? Ou seja, esses lugares que o receptor GNSS RTK computou coordenadas está abaixo do elipsoide. Por isso que essas altitudes estão negativas, altitudes geométricas ou elipsoidais. E para eu converter, utilizando o modelo HGL HNOR 2020, nós precisamos acessar aqui o menu Processar Dados. E aqui eu tenho de fazer uma entrada dos dados, né, em latitude e longitude, em graus decimais ou graus minutos segundos. Então, a entrada dos dados, pessoal, tem que ser também em um arquivo TXT do tipo bloco de notas, onde ele pode ter essas formatações, né? Nome do ponto, lat, long, em grau, minuto, segundo, como nome do ponto, long e lat, grau, minuto, segundo, enfim, sem o ID do ponto ou com o ID do ponto em grau decimal, você vai criar um bloco de notas em uma sequência legível, aqui pelo programa do IBGE. Aqui ele explica na legenda, né, o que é o ID, enfim, um resuminho aí dos dados, que acho que isso é fácil vocês entenderem. Aqui eu vou escolher o arquivo, bloco de notas, que eu ainda vou ter que transformar, né? Essas coordenadas estão no sistema de projeção UTM, no Datum Sirgas 2000, Fuso 24 Sul. Eu vou ter que transformar isso para graus decimais ou grau minuto segundo, e aí eu vou escolher o arquivo, certo? Quando eu quero transformar diversos pontos, pessoal, a forma mais prática é através de um arquivo TXT, bloco de notas. Porém, você pode também estar informando manualmente o local, né? E com isso ele vai computar para você o fator de referência, né? Aquele nzinho que aí a gente vai colocar no Excel para gerar a fórmula, né? E gerar essa conversão, beleza? Por último, você coloca um e-mail e manda processar os dados. E você acessa seu e-mail para baixar, certo? Então a primeira coisa que eu vou fazer é transformar esses pontos que estão no sistema de projeção UTM para latitude e longitude, em graus decimais ou grau minuto segundo. E para isso eu vou estar utilizando o programa GeoOffice, um software de desenho topográfico. Então vamos abrir ele. Então vamos criar aqui um novo projeto. Vídeo aula altitudes HGL HNOR 2020. Avançar, avançar, concluir. Então agora eu vou importar aquele arquivo em bloco de notas contendo as coordenadas em UTM. Já está aqui no diretório, na minha área de trabalho, vou selecionar ele, abrir. No software eu vou dizer o tipo de caderneta, nesse caso é a geodésica. O delimitador, que seria o separador dos campos. Aqui nós temos que o separador de cada campo é vírgula, né? Do oeste, do norte, da altitude, do código. Vou pegar os campos disponíveis e organizar cada item para casar com o seu campo, né? Ponto, este, o norte, né? Se eu mudar aqui a sequência, muda aqui também. Então, vamos deixar a sequência certa. E nesse caso não preciso trazer os códigos dos pontos, ok? Basta o nome e as coordenadas com as altitudes. Até mesmo a altitude, pessoal, também nem precisa. Eu vou levar, mas não precisa, porque a única coisa que eu vou precisar são das coordenadas planimétricas que estão no sistema de projeção UTM e transformá-las em geográficas, ok? Então vou dar um ok. Vou dizer qual é o meu datum dessas coordenadas e o fuso, no caso 24 sul, né, que é no meridiano central menos 39. Ok, e vou dar um nome à minha caderneta que vai ser criada aqui um subitem de geodésia. Pontos UTM. Enter. Ok, então pronto. Então eu tenho os dados da origem, sistema de projeção UTM, fuso 24, e preciso configurar o meu destino, né? Quero transformar essas coordenadas em grau, minuto, segundo ou graus decimais, certo? No caso, eu vou optar por transformar em graus decimais. Então, antes, em arquivo configurações gerais, em unidades,
confirmo se as coordenadas geográficas estão em graus decimais, beleza? Aqui já estão. Vou dar um OK. Agora, em configuração, coordenadas de destino, vou informar aqui que o sistema de coordenadas é geográficas, o datum o mesmo da origem, Sirgas 2000, OK. Agora, eu tenho as minhas coordenadas transformadas de UTM para graus decimais, beleza? Vou salvar. Então agora eu vou gerar um novo arquivo em bloco de notas com as coordenadas em graus decimais. Então eu vou vir em arquivo, exportar planilhas geodésicas em ASCII2, que seria bloco de notas ou TXT. O software vai querer jogar para um caminho padrão dele, né, projetos topográficos, uma pasta padrão do software, porém vou jogar aqui na pastinha da minha área de trabalho e vou renomear aqui graus decimais, para a gente saber que esse bloco de notas contém as coordenadas em graus decimais. Salvar, selecione as cadernetas a serem exportadas, no caso a pontos UTM, avançar, e aqui a gente vai informar os campos que eu desejo que sejam criados nesse bloco de notas novo, ok? No caso, já joguei aqui os campos disponíveis, né? O nome, a latitude e a longitude, cuidado para não inverter, ok? E o delimitador desses campos eu vou escolher espaço, ok? Não escolham tabulação, indico espaço, que aí na hora de jogar lá no software online, né, do HGL HNOR, ele vai importar corretamente. E aí vou dar um concluir. Eu não vou levar a altitude, porque o que me interessa é só a posição linear, para ele computar o fator de referência a partir do modelo HGL HNOR 2020. Então vou dar um concluir. Agora, nós temos aqui um TXT com os pontos. Acabou vindo invertido, né? Não sei porquê, mas veio longitude e latitude. E o separador de cada campo é um espaço, né? Nome do ponto, longitude, espaço, latitude. Mas isso não importa. Como a gente viu lá no software, né, a gente tem como escolher, né, em que sequência estão os campos. Nesse caso, eu vou ter que escolher esse, beleza? Então agora eu vou processar esses dados, né, dessa caderneta, desse bloco de notas TXT. Vou escolher aqui o formato, né, no caso está em nome do ponto, longitude, latitude em graus decimais, mas esse mesmo campo também seria se tivesse em grau minuto segundo, sem problemas, ok? Vou escolher o arquivo agora. Vamos clicar aqui. Vamos escolher o arquivo. Graus decimais. Vamos colocar um e-mail. E clicar em processar. Arquivo recebido. Aguarde o resultado em sua caixa de mensagem em breve. Então, vou aguardar chegar um e-mail com um arquivo em anexo contendo as informações do processamento, né, onde vai vir o valor do fator de conversão para cada posição, para cada coordenada daquela, beleza? Bom, pessoal, eu acessei aqui meu e-mail, já chegou em poucos minutos, né? E o link para eu baixar os dados, ok? Vou clicar aqui e salvar também lá na mesma pasta, beleza? Resultados em zip. Vamos salvar, vamos acessar a pasta e está aqui o arquivo zip. Nele tem o leia-me, né, explicando o que é cada item, né, cada extensão de arquivo contido nesse zip. Nós temos a saída em CSV, o Excel, né, onde nós temos a coluna nome do ponto, a latitude, né, em graus, minutos e segundos, a longitude também em graus, minutos e segundos, graus decimais, fator de conversão e a incerteza, né, que seria justamente esse fator de incerteza que corresponde àquele mapa, né, que a gente viu anteriormente. E o modelo, né, está com relação ao HGL HNOR de Imbituba, beleza? Então é esse fator de conversão, pessoal, que a gente vai utilizar na fórmula no Excel, beleza?
E já já a gente vai ver. Vou fechar, vamos ver o próximo arquivo. Saída em KML, né? E em TXT também, pessoal, eu tenho aqui o ponto, a posição, latitude e longitude, o fator de conversão, a incerteza e o cálculo, né, do modelo HGL-HNOR com referência a Imbituba, Santa Catarina. Então, o que é que eu vou fazer agora? Vou pegar esse bloco de notas, somente ele, né? Vou extrair aqui do zip a saída e vou abrir aqui o Excel, uma nova planilha em branco, certo? Aqui, pessoal, eu vou importar primeiro os pontos em UTM, certo? Então, vou clicar aqui em dados, de TXT, bloco de notas. Vamos acessar aqui, ó, os pontos em UTM. Eu estou utilizando a versão do Excel mais atual, né? Mas se você tiver dificuldade, dúvida de como importar um bloco de notas contendo coordenadas para o Excel, basta pesquisar aí no YouTube, pessoal, que tem fácil explicando, certo? Então aqui, pessoal, ele já separou, né? Viu que o separador de campos era vírgula e separou as colunas das informações. Porém, nós não temos aqui visível o separador decimal, de decímetro, centímetro e milímetro. Então, eu vou escolher essa opção e aí ele vai detectar, né, o separador decimal. E eu vou clicar em carregar. Vamos aguardar. Pronto, já carregou as coordenadas em UTM. Então, aqui eu vou colocar nessa coluna ponto, este, norte, altitude elipsoidal, né? E aqui o código dos pontos, certo? Em uma nova planilha, eu vou trazer o bloco de notas contendo as informações aí que tem do fator de conversão, né? Que seria o TXT aqui de saída, que a gente calculou processando os dados lá no modelo do HGL-HNOR online. Importar, mesma coisa, ele detectou os campos, mas não detectou o separador de milhar, agora ele detectou. Vou clicar agora em carregar. Então, o que é que eu vou fazer? Na outra planilha, pessoal, eu vou copiar aqui essa coluna, colar aqui, vou dar o nome de fator conversão, né? O fator de conversão. E vou copiar somente aqui as informações da coluna fator de conversão. E colar aqui, Ctrl V. Agora, para eu realizar o cálculo da fórmula, vou criar aqui uma nova coluna, chamada de altitude normal. E para realizar a fórmula direitinho, pessoal, eu vou substituir o ponto por vírgula, certo? Então, Ctrl L no teclado, substituir ponto por vírgula, substituir tudo. Vamos deixar tudo aqui com 3 casas decimais. 3 casas decimais. E aqui, pessoal, nessa célula, eu vou executar a fórmula, né? Igual a altitude elipsoidal, que é o H pequeno, menos o fator de conversão, que é o N, né? Que ele está aqui na célula F2, né? Não dá para eu clicar porque está a caixinha aqui aberta da fórmula. E eu vou dar um Enter. E agora, né, ó, menos 4 menos 9,12, né, acaba aqui virando mais, né? Fica 5,031. E agora, a partir dessa célula, e aqui nesse canto inferior direito, eu vou arrastar até embaixo, e agora eu tenho a fórmula atualizada, certo? Cada cálculo da altitude elipsoidal menos o fator de conversão, beleza? Agora eu tenho as altitudes normais de cada ponto, beleza? E agora vou copiar estes campos para cá. Agora eu vou trazer a coluna das altitudes normais, né? Ctrl C, clica aqui nessa primeira célula, Ctrl V. Só que o que é que acontece? Ele vai querer trazer a fórmula, né? Ele está buscando a fórmula altitude elipsoidal menos o fator de conversão. O que é que eu faço? Eu copio somente
os valores, ok? Somente os valores, ok? Que já veio aqui. E se eu quiser os códigos dos pontos, né? Ó, Ctrl C, Ctrl V. Agora eu vou copiar todas essas informações, abrir um bloco de notas em branco, colar, vou tirar esse espaço inferior, em editar, substituir, vou substituir o separador decimal que está como vírgula em ponto, substituir tudo, né? Porque os softwares de geoprocessamento, né, de topografia, a maioria deles usa como separador decimal o ponto. E se eu quiser também o espaço, eu posso localizar ele e substituir por vírgula. Ficar no padrão, né? Mas o separador, pessoal, não importa, né? Para onde você for levar esses pontos, basta você informar cada campo e qual o separador. Mas eu vou deixar aqui como vírgula, substituir tudo. Agora eu tenho o nome do ponto, vírgula, este, vírgula, o norte, vírgula, a altitude normal, vírgula, e o código do ponto, certo? Agora, salvar como? Vamos salvar aqui altitudes normais. Estou com meus pontos devidamente transformados, né? Eu fiz a conversão das altitudes elipsoidais de cada ponto em normais, utilizando o modelo HGEL HNOR 2020, certo? Então é isso, pessoal. Aqui eu posso fechar também o GeoOffice, os dados dos resultados, né, de saída do processamento. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Não esqueçam aí de deixar sua curtida, se inscrever no nosso canal, né, compartilhar esse vídeo com algum colega da área, com algum profissional que precisa entender mais sobre esse assunto, né? Principalmente você que trabalha com GNSS RTK em obras de infraestrutura ou até mesmo utiliza aí, pontos de apoio aí, em mapeamentos aéreos, né? Então, importantíssimo aí essa conversão de altitudes, né? Quando necessário, beleza? Se vocês quiserem também, pessoal, nós temos cursos específicos nessa área, onde você consegue adquirir um bom conhecimento técnico e científico e operacional de softwares e equipamentos, né? Nós temos aí cursos de topografia com drones, GNSS RTK e de estação total, né? De GNSS RTK, por exemplo, aqui nós temos toda uma grade bem completa, né? Um vídeo apresentação, a gente vê aí a parte técnica e científica, pessoal, para não transformar você em apenas um apertador de botão, né? Onde a gente vê parte de posicionamento, receptor GNSS, história das constelações de satélites, os equipamentos, o tipo, né, de RTK, o serviço novo de correção em tempo real, que é o Centerpoint RTX, geodésia, prática operacional em campo, descarga de dados, processamento, né, utilizando softwares dos GNSS RTKs, né? Enfim, um curso bem completo. Se você tiver interesse, você pode estar fazendo sua pré-inscrição. Aqui também nós temos o download da programação do curso, certo? E aí o nosso setor de capacitação vai entrar em contato com vocês. Beleza, pessoal? Pois até uma próxima videoaula. Um abraço.